Hoje eu gostaria de falar do maior milagre de todos, que Cristo Jesus opera em nossas vidas por meio da sua palavra. Apenas uma palavra do Senhor é suficiente para perdoar os nossos pecados. Uma palavra do Senhor é suficiente para trazer salvação para a nossa vida. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu vou fazer a leitura apenas de um versículo, mas toda a história que nós iremos ler se encontra a partir do versículo 17 até o versículo 26. Nós iremos hoje ler apenas o versículo 20. Lucas, capítulo 5, versículo 20 diz assim: Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Homem, os seus pecados estão perdoados. Uma única frase do Senhor mudou completamente a história deste homem, mudou completamente o destino final deste homem. E eu queria te convidar a entrar nessa história junto comigo e entender um pouco mais como é que Cristo Jesus falou desta forma com esse homem, quem era esse paralítico, enfim, todo esse cenário que esse texto se propõe. A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava ensinando lá em Cafarnaum, e naquele local onde ele estava, era uma casa, tinham ali escribas e fariseus. Os doutores da lei da região, quando souberam que Cristo Jesus estava efetuando milagres na região de Cafarnaum, correram para aquela localidade para poder ver os seus milagres e aprender mais com Jesus. Jesus estava ensinando e foi juntando tanta gente a tal ponto que ficou difícil o acesso àquela casa, porque na entrada da casa estava cheio de gente. A Bíblia fala que tinha uma grande multidão ali naquela casa. É quando de repente aparecem 4 homens carregando um outro que estava numa maca, pois ele era paralítico. Esses homens tentaram levar esse paralítico até Jesus, mas a multidão não permitia, a casa estava muito cheia. Então eles decidiram subir no alto da casa e assim, destelhando a casa, desceram aquele paralítico em sua maca, exatamente no local onde estava Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus vê essa ação desses homens, ele se admira da fé desses homens, é justamente o versículo que nós lemos. Ele, vendo a fé dos homens, declara para aquele que era paralítico: os teus pecados estão perdoados. Mas diante dessa fala, gerou um desconforto entre os fariseus, entre os escribas, pois eles se questionavam em seu próprio coração, dizendo: quem é esse que perdoa pecados? Somente Deus faz isso. E começaram a acusar Cristo Jesus de blasfêmia. Lógico que isso em seus pensamentos, isso em seu coração. Eles não estavam verbalizando, mas o Senhor Jesus, que sonda corações, que entende as intenções, ele, percebendo aquilo ali, ele olha então para aquela multidão, olha para os fariseus e pergunta: o que é mais fácil? Dizer a esse homem: os teus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? E percebendo, que eles ficaram ali na expectativa do que iria acontecer, Jesus se direciona ao homem e diz assim para a multidão: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo. E ele se dirige àquele paralítico, manda que ele se levante, pegue a sua maca e saia, e ele sai glorificando, sai exultando, e toda a multidão fica maravilhada com aquilo que o Senhor Jesus fez, com aquele grande milagre que ele operou. Esse texto nos traz alguns desafios. O primeiro desafio é entender que, de fato, por meio de uma única palavra, eu e você alcançamos o perdão de todos os nossos pecados. É bem verdade que, para que essa palavra pudesse ter validade, para que essa palavra pudesse ter autoridade, Cristo Jesus teve que pagar um alto preço. O pastor Naum leu aqui o texto de Isaías, que fala sobre o sofrimento do servo sofredor, como muitos gostam de falar, como Cristo Jesus foi levado à cruz do Calvário, como é que as profecias apontavam que seria. Nós entendemos então
que Cristo Jesus pagou esse alto preço, e é por isso que a palavra dele tem toda a autoridade para perdoar os pecados, porque ele mesmo pagou a nossa dívida. Ele acabou com o escrito de dívida que tinha contra a minha vida e a sua, e ele concede gratuitamente a cada um que se achegue a ele o perdão de seus pecados. Aqueles 4 homens que nós encontramos nessa história não tinham plena noção ainda de quem era Cristo Jesus. Essa história que nós temos narrado aqui é do início do ministério de Jesus. Então eles estavam ainda aprendendo quem era o mestre, o que é que ele poderia fazer ou o que não poderia fazer. E uma coisa eles tinham clara em seus corações: Jesus tinha autoridade para curar enfermos, porque Jesus já tinha feito isso várias vezes. E diante dessa ideia de que Jesus poderia curar aquele 4º homem, aquele 5º homem, o paralítico, aqueles 4 homens então se enchem de coragem para levá-lo até Jesus. E aqui nós encontramos um grande desafio que eu e você temos para os dias de hoje. Se eu e você estamos entendendo que Cristo Jesus tem poder para perdoar os pecados, tem poder para salvar, mudar completamente a vida das pessoas que nós mais amamos, precisamos fazer como esses 4 homens. Precisamos estar dispostos a levar as pessoas que amamos até a presença de Jesus. Carregar essas pessoas se for necessário, para que elas tenham um encontro com Cristo Jesus. E para que isso aconteça, esses homens tinham várias qualidades, mas eu queria destacar 3 coisas, 3 ações, 3 convicções que eu e você precisamos ter, para que possamos então levar pessoas que amamos a terem um encontro com Cristo. E a primeira delas é a observação que o próprio Jesus faz a respeito daqueles homens. A Bíblia nos diz no versículo 20 que Jesus se admirou da fé daqueles homens. Sabe, não tem como nós levarmos pessoas até Jesus se nós não temos a convicção de que Jesus de fato tem poder para transformar essas vidas. Precisa que em nosso coração haja essa fé, haja essa convicção de que Ele pode gerar salvação. E eu confesso aos irmãos que em alguns momentos da minha vida eu questionei se de fato pessoa X poderia ser alcançada pelo Senhor. Eu já falei isso algumas vezes para os adolescentes principalmente, de uma experiência que eu vivi numa viagem missionária, onde eu fui evangelizar um camarada chamado Marciano. Eu cheguei na casa do Marciano, uma casa extremamente pobre, Marciano cheio de irmãos, pequenininhos, crianças. Ele vivia numa casa de um cômodo só, tinha ali 2 camas, uma TV quebrada, uma mesinha, e o banheiro dava para uma vala, onde eles faziam as necessidades deles. Marciano se identificava como um travesti, ele tinha um cabelão, usava vestidos, mas ele não conseguia se cuidar tão bem, então ele estava todo barbado. O aspecto do Marciano era muito estranho. Quando eu olhei para o Marciano e comecei a ver o cenário de pobreza, de miséria que o Marciano vivia, eu comecei a questionar se valeria a pena comunicar e o que é que Jesus poderia fazer por ele. Marciano não sabia ler, não sabia escrever. Eu perguntei quais eram os sonhos, ele não tinha nenhum. O que ele queria fazer da vida, ele também não sabia. Um jovem de em torno de 20 anos de idade, que não tinha perspectiva nenhuma de vida. Confesso a vocês que na hora de fazer os estudos bíblicos, eu estava ali sozinho com o Marciano, eu comecei a fazer de maneira negligente. Eu não tinha muita expectativa do que poderia acontecer. Me faltava fé. E quando chegou na última pergunta do estudo, eu virei para o Marciano e perguntei: Marciano, o que é que você acredita que Jesus pode fazer por você? Eu esperava que o Marciano respondesse qualquer coisa, que ele dissesse: eu acredito que ele pode me abençoar, ele pode me dar bens, ele pode me dar riquezas. Eu imaginei que ele pudesse dizer qualquer coisa. Mas a resposta do Marciano foi a seguinte: eu creio que ele pode me salvar. Foi essa a frase dele. Só que ele disse isso com os olhos cheios de lágrima. E eu perguntei mais uma vez, e o Marciano naquele momento estava se rendendo a Jesus. E eu, na minha falta de fé, imaginando como é que pode, esse camarada poderia estar tão revoltado com Deus, com a vida, poderia estar pedindo milhões de outras coisas, a única coisa que ele quer é o perdão dos seus pecados.
Sabe, a partir daquele dia eu entendi que para Deus de fato não existem pessoas impossíveis. Ele alcança corações, Ele quebranta corações, Ele de fato quer salvar. E eu e você precisamos estar predispostos a levar pessoas ao encontro dEle, a anunciar essa verdade do Evangelho, porque apenas uma palavra pode gerar uma salvação que determina completamente como vai ser o desfecho de nossa jornada aqui na terra. Se viveremos eternamente com o Pai, ou se estaremos num lugar de tristeza, eternamente longe dEle. Esses homens manifestaram a fé em Cristo Jesus, e somente por meio da fé, nós podemos conduzir outras pessoas a Cristo. Mas não é apenas por meio da fé. O texto vai nos dizer que esses homens suaram, esses homens se desgastaram nesse processo. Eles estavam carregando essa maca, eram 4 homens carregando essa maca, e talvez você possa dizer, mas 4 homens carregando uma maca, nem é tão cansativo assim. Só que eles tiveram que ir na parte superior da casa e descer esse homem pela telha. Imaginem vocês essa cena, o cansaço. Muitos poderiam dizer, olha, a gente já chegou tão perto, não estamos conseguindo entrar, paciência, outra vez, por um amigo. Começamos a pregar o Evangelho, mas logo vai batendo desânimo. Logo vamos desistindo dessa jornada, os empecilhos vão surgindo e a gente vai ficando desmotivado. Meu amado irmão, para que outras pessoas tenham um encontro com Jesus, eu e você precisamos ter uma fé firmada nele, mas precisamos estar prontos para suar, para se desgastar por esse Evangelho. E era isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele deixava muito claro como ele se desgastava pelo Evangelho. Vale a pena suar para levar aquela pessoa que nós amamos a ter um encontro genuíno com Cristo Jesus. Mas o texto nos diz que não bastava apenas o suor e tampouco a fé. Para que aquele homem chegasse ao encontro de Cristo Jesus, era necessária estratégia. Era necessário superar aquele obstáculo, aquele desafio, encontrar um método, um jeito de fazer com que aquele paralítico pudesse então estar na presença de Jesus. E é aí onde muitos de nós tropeçamos. Porque muitos de nós temos uma fé inabalável no Senhor. Muitos de nós somos pregadores, anunciadores do Evangelho, estamos dispostos a fazer de qualquer conversa um discipulado intencional, um evangelismo intencional, mas muitas vezes não temos estratégia. Muitas vezes nós esbarramos em algumas dificuldades e queremos ir na força, na violência. Eu fico imaginando aqueles 4 homens que estavam carregando ali aquela maca, olhando aquele desafio, dizendo, eu não vou subir nesse negócio não, quer saber, eu vou na marra aqui, eu vou empurrando essa multidão, mas eu vou entrar. Eles não iam conseguir, iria gerar um tumulto, iria criar um cenário onde o próprio paralítico poderia se machucar ainda mais. Era necessário estratégia. Se eu e você então entendemos que uma única palavra do Senhor Jesus gera o perdão e a salvação do pecado, que eu e você possamos estar dispostos a conduzir outras pessoas por meio da fé, do suor e da estratégia, para que elas tenham um encontro com Jesus. Mas diante de todo esse esforço que eles tiveram, muitos eram os empecilhos. E eu queria destacar aqui 2 empecilhos, 2 coisas que muito nos atrapalham nessa caminhada de evangelização, e que às vezes eu e você também somos bombardeados por ela, não apenas no sentido de estarmos indo evangelizar alguém, mas de às vezes eu e você tropeçarmos e ficarmos frios com Deus. O primeiro obstáculo que nós encontramos nesse texto, para que aquele paralítico pudesse chegar até Cristo Jesus, eram as pessoas. A multidão impedia que o paralítico chegasse até Jesus. E por incrível que pareça, muitos ainda hoje dizem a mesma coisa. Tem uma frase bem famosa que é dita aí por esse cenário mais ateísta, né? Que Jesus é um cara legal, mas o seu fã-clube é que estraga. Eu não sei se você já ouviu isso, mas muitas pessoas até têm uma leve admiração por Jesus, mas têm uma repulsa pelo movimento de igreja, porque já foram feridas, porque têm amigos feridos, porque pessoas falharam com ela.
Talvez hoje você esteja nos acompanhando aqui pela internet e se sinta um desigrejado. Se sinta alguém que não quer estar mais no ambiente de templo porque já se desgastou demais com as pessoas. Eu entendo que muitas vezes a multidão é um empecilho. As pessoas acabam sendo um obstáculo para que outras encontrem a Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender que a nossa busca por Ele não pode parar mediante a qualquer empecilho que seja. Como nós falamos, fé, suor e estratégia farão sempre com que eu e você superemos qualquer desafio. Nós precisamos levar isso sempre em consideração. Mas há um último fator, um fator que atrapalhava com que de fato aquele homem fosse não apenas curado, mas que ele fosse perdoado de seus pecados. Era a presença dos fariseus e escribas. Aqueles doutores da lei estavam ali com uma postura extremamente legalista. Eles acreditavam que a salvação só poderia ser alcançada por meio de um cumprimento de um conjunto de regras. Se não fosse por meio dessas ações, nós não alcançaríamos a redenção. Se você não guardasse a lei da maneira como eles estavam interpretando a lei, você não tinha perdão de pecado algum. Então, para aqueles homens era um absurdo aquele paralítico estar sendo curado com uma única palavra. Como é que esse paralítico não ofereceu nenhum sacrifício e está recebendo perdão dos pecados? Como é que esse paralítico não fez nenhuma ação de piedade e está alcançando esse perdão de pecados? A dúvida aqui não é apenas se Cristo Jesus tinha autoridade para perdoar esse homem. É o contexto no qual Jesus está perdoando esse homem, e ainda hoje existem pessoas legalistas que não conseguem compreender que a palavra de Jesus é suficiente para trazer salvação. Eu e você não precisamos estar presos a um conjunto de regras para alcançar a redenção em Cristo Jesus. Eu e você precisamos estar com o coração aberto para ouvir e obedecer a sua voz. Quando Ele diz, levante-se, pegue a sua maca e ande. Nós precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus, quando Ele diz, os seus pecados estão perdoados. Porque muitos de nós não conseguem entender esse perdão, e o peso da culpa, o peso do pecado faz com que fiquemos estagnados e nem avancemos com relação à vida. Sabe? Não importa se as pessoas te feriram, sendo um obstáculo para que você tivesse um encontro com Cristo, ou aquela pessoa que você estava tentando apresentar para Jesus. Não importa se legalistas, pessoas que vêm desse movimento farisaico, tenham acusado tanto a você, como a pessoa que você está tentando evangelizar. É necessário nesse momento focar única e exclusivamente na voz do Mestre, porque a sua palavra tem poder para perdoar pecados, tem poder para salvar. Se você está me ouvindo agora, nesse momento, e você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você se sente nesse momento, alguém que é pecador, alguém que está igual a esse paralítico, prostrado, paralisado pela vida, sem expectativas, dizendo, sozinho eu não consigo, pastor. Eu não consigo, se não for alguém para me conduzir até Jesus, se não for alguém para me socorrer nessa hora, eu vou sucumbir. Eu quero te dizer nessa hora, com a autoridade que há no nome de Jesus, que você neste momento pode ter a sua vida plenamente transformada. Basta que você ouça a voz do Mestre dizendo para você nessa hora, os teus pecados estão perdoados. Se você deseja nesse momento se reconciliar com o Senhor, se você deseja nessa hora entregar o seu coração a Cristo Jesus, eu quero orar por você. Eu quero te abençoar nesse momento. Se você foi ferido por uma multidão, se você foi ferido por fariseus, não importa. Cristo Jesus tem autoridade para perdoar pecados e operar um milagre na tua vida nesta hora. Eu quero orar primeiramente por você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, não importa onde você esteja na sua casa, de olhos fechados e cabeça baixa, repete essa oração comigo. Essa oração de entrega dizendo assim, Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração.
manifesta sobre a minha vida o milagre da salvação, pois eu creio que uma só palavra tua e o meu pecado será perdoado. Em nome de Jesus. Amém. Se você repetiu comigo essa oração, se você entregou a sua vida a Jesus, se você se reconciliou com Ele, eu quero orar por você. Eu queria poder ter um encontro com você, mesmo que seja virtual, já que estamos em pandemia. Se você pudesse manifestar aqui no nosso chat, dizendo: hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus, orem por mim. Tem muita gente aqui que quer orar por você, que quer te abençoar, que quer honrar essa decisão que você acabou de tomar. Mas eu quero fazer uma segunda oração nesse momento. Enquanto você se manifesta dizendo: eu aceitei Jesus, eu me reconciliei com Jesus, eu quero orar por você que tem orado por seu marido, pelo seu pai, pelo seu irmão, por alguém muito querido, para que essa pessoa tenha um encontro com Jesus e várias barreiras surgiram e você já não sabe mais o que fazer. Eu quero orar para que Deus fortaleça você nessa sua fé, para que você tenha forças para de fato suar, estratégias, discernimento, sabedoria vinda do alto, para conduzir essa pessoa até Cristo Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos também e oremos ao Senhor. Pai querido, queremos colocar diante de Ti cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, ó Pai, que precisam ter um encontro contigo. Aqueles, ó Pai, que nós amamos e queremos partilhar com o Senhor. Precisamos, ó Pai, nessa hora, que o Senhor trabalhe em nosso coração, trabalhe no coração de cada um aqui para essa predisposição em evangelizar, essa predisposição em conduzir pessoas, aqueles evangelistas, ó Deus, que estão cansados, ó Pai, por causa dos empecilhos, dos fariseus, dos julgamentos, não importa qual seja, renova suas forças, que essa fé dessa pessoa possa estar firmada em Ti, que ela esteja pronta para atuar, dá as estratégias, ó Deus, para que nós possamos, pela autoridade que há no nome de Cristo Jesus, conduzir pessoas ao arrependimento junto a Ti, por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, alcança os nossos familiares, alcança, é no nome de Jesus que Te oramos, Pai. Amém. Meus amados irmãos, nós aprendemos que apenas uma palavra e a cura vem, apenas uma palavra e a provisão vem, apenas uma palavra e vencemos a tentação, apenas uma palavra e nós somos salvos por Cristo. Então tenha a convicção nessa hora, que não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso esforço, é simplesmente pela palavra do Senhor.